Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Aquele que é o elo da perfeição, aquele que é a nossa rocha e fortaleza, ele sempre nos ensina. Por acaso sou Deus de perto, Deus de longe? Aquele do qual está no centro do trono, Cristo Jesus, e a terra é o escabelo dos seus pés. Aquele que nos ensina: praga nenhuma chega à nossa tenda. Aquele que nos ensina: 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, pelo que não somos atingidos, pelo que não tememos mal algum. Ele disse: importa antes, em primeiro lugar, obedecer aquele que está acima de todos, aonde aquele que é submisso à sua vontade não se esbarra nos estatutos, nos seus estatutos e mandamentos, mas aqueles que o rejeitam estão sempre a violar o direito, ao invés de exercer o direito. Aqueles que colocam outro fundamento, aonde o fundamento do qual nós seguimos já foi lançado. Através dele tudo se formou e não há quem possa contender com aquele que é juiz supremo e está acima de todos. Governa com justiça, com equidade, na imparcialidade e exerce o direito. Aquele que já dizia: antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Assim nos diz o Senhor. E assim ele está sempre a cumprir a sua palavra. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que seja aonde estivermos, seja no vale, seja no deserto, seja no palácio, seja na bonança, seja na escassez, sempre cuida de nós. Aquele que não tosqueneja, aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos ensina: não temeis os meros mortais, que nada podem fazer com a sua alma. Antes vos ensinarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar o pneuma, o fôlego de vida, não há um mísero dos cacos espalhados ao chão que possa detê-lo. Assim como tem o poder e autoridade para lançar tanto o corpo como a alma, aonde o fogo não se apaga e o seu verme não se queima. A este temeis, assim nos ensina o Senhor, assim como adverte que homens de fé conquistaram reinos e nações fecharam boca de leão. Assim como também ele nos ensina que maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso, aonde segundo as armas que ele nos concede da nossa milícia, são poderosas para destruir os principados e fortalezas, para perseverar dia após dia, sendo unânimes segundo Deus único e verdadeiro, aonde a sua vontade é feita tanto no céu como na terra, e não há quem possa impedir o seu agir. Aquele que tudo opera e executa, aquele que nos fortalece e nos capacita, aquele que nos ensina: sejais firmes e constantes. Se vós estáis em mim e eu em vós, sejais santos, sejais unânimes, sejais justos, demonstrai sempre pelo vosso bom proceder aqueles que têm o seu espírito, aqueles que estão sempre sobre o seu direcionamento, condução pelo seu espírito, para que ninguém se glorie na carne, aonde a palavra diz que ele sempre frustra as intenções daqueles que maquinam maldade e o rejeitam, porque a palavra diz que ele os coloca um espírito de entorpecimento, onde creem nas suas mentiras e segue errantes, acumulando as suas muitas iniquidades. Já
segundo aqueles que alegram e buscam conhecer da sua verdade. A sua verdade é um escudo e broquel para aqueles que nele depositam a confiança e com ele perseveram. Ele disse: aquele que comigo persevera, comigo reina e governa. Ele é fiel e nos sustém dia após dia, segundo a sua infinita bondade e misericórdia. Sempre na perseverança daqueles que perseveram, sendo seu imitador. Ele não divide da sua glória com os meros mortais, mas há um coração contrito, o espírito quebrantado. Ele compartilha aquilo que ele é riquíssimo, a honra, a glória e a imortalidade, vívida com abundância, e ainda se alcança a ressurreição do último dia. Ele diz: eu sou a vida e a ressurreição. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, e alcance a ressurreição do último dia, aquele grande dia que somente o Pai sabe, nem o Filho e nem os anjos, aonde ele nos ensina que antes daquele grande dia haveria, antes da ceifa final, a separação quando o trigo amadurecesse do joio. O trigo sendo convencido e juntado no seu celeiro, perseverantes numa só fé, num só batismo, num só coração, crendo aonde não há divergência, e o joio amarrado em feixes, pois segundo a sua imparcialidade. Houve um tempo que eles iriam até mesmo vencer o trigo. A palavra diz: se o trigo não buscasse o discernir entre os espíritos, seriam enganados, porque fariam até mesmo fogo cair do céu por sinais ilusórios, que não é se de admirar que o príncipe do poder do ar se disfarça de anjo de luz. Mas a palavra diz: não sabeis que iremos julgar os anjos? E assim dia após dia são amarrados em feixes para ser lançado aonde está destinado, que o seu verme não se queima. Mas aqueles que perseveram, nenhum de vós se perderá, assim nos diz o Senhor, porque Ele é fiel e verdadeiro e nos sustém. Que a graça do nosso Senhor, Salvador Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.